pessoal, boa noite a todos vocês que estão participando conosco nesta live, nesta noite fria aqui no Rio Grande do Sul. Aproveitem e contem para a gente como que está a temperatura no lugar que vocês estão aqui pelo chat. Já aproveitem e coloquem também da onde vocês estão nos assistindo. Podem colocar o município aqui do Rio Grande do Sul, podem colocar o estado. Vamos começar um bate-papo bem bacana aqui no chat para começar a nossa interação. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos e para que podemos alcançar o máximo de pessoas, não esqueçam de compartilhar essa live também nas redes sociais. Chamem todo mundo, que hoje a gente tem um time de peso aqui nesta live para tirar as dúvidas sobre o coronavírus. Aproveitem também que abaixo aqui do vídeo tem uma mãozinha de positivo, dá um curtir aí no vídeo e aproveitem também e se inscrevam no canal da Informática. O Ismael está aqui conosco da Informática, fazendo a transmissão desta live. O Ismael é 10, pessoal, curtam ali a página dele, que ele agradece bastante também. Deixa eu me apresentar, então. Meu nome é Eleia Rigg, eu sou professora adjunta da UERGS e atuo nas unidades de Caxias do Sul e Vacaria, Serra e Campos de Cima da Serra. Pessoal, tá frio demais essa noite aqui no Rio Grande do Sul. Antes de anoitecer, eu olhei pela janela e o tempo parecia que as nuvens queriam ir todas embora. Se isso acontecer de não ter nenhuma nuvem no céu, acho que o balanço negativo vai ser gigante aqui no Rio Grande do Sul essa noite. Amanhã teremos uma manhã bem gelada. Não esquecendo que este curso é uma promoção, então, da UERGS com a SICT Rio Grande do Sul, do curso Saúde, Meio Ambiente, Inovação e Prevenção em Tempos de Covid-19. Hoje nós teremos, então, o lançamento do módulo 7, que vai tratar sobre o tema higiene. Eu acho que nunca falamos tanto de higiene como estamos falando nos dias de hoje. Então, higiene hoje é o primeiro tema que estamos discutindo muito a nível mundial. Mas não façam só o módulo 7, não, lá do curso promovido pela UERGS e pela SICT. Façam todos os módulos. Eu não lembro agora quantos módulos são, mas eu acho que é uns 12, 13 módulos que estão na continuidade. Se inscrevam em todos, façam todos os módulos. Todos os módulos têm certificados. Todas as lives de lançamento de todos os módulos também têm certificado. A professora Eri, desde as 6h30 da tarde, já estava colocando o link para inscrição ali no chat. Então, se quiser levar para casa o certificado da live, tem que se inscrever lá no documento que a professora Eri está compartilhando no chat, viu, pessoal? Não esquecendo também que este curso é uma proposta conjunta, então, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul e da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Irá compor somente uma de várias atividades do projeto Educar para Inovar, coordenado pela SICT-RS. E na UERGS, quem coordena o projeto é a professora Erli. Pessoal, nós temos muitos agradecimentos para fazer nessa noite. Um agradecimento especial ao secretário municipal de saúde aqui de Caxias do Sul. Um abraço, secretário doutor Olavo Castro. Um abraço grande à vereadora Denise, também aqui de Caxias do Sul. Um abraço grande, vereadora Denise. Compartilhe essa live, vereadora, que eu sei que você está sempre fazendo lives também. Nós estamos acompanhando. Compartilha para a gente ter um número bem grande de participantes hoje. Eu quero também, em nome da gestão da UERGS, da Pró-Reitoria de Extensão, em nome da professora Erli, do reitor da UERGS, o professor Leonardo, e do secretário da SICT-RS, o professor Lambi, agradecer imensamente o aceite das nossas duas palestrantes para esse momento importante, pessoal, de difusão de informações corretas e científicas. É muito importante que nós tenhamos ciência do que é científico, o que é correto, quais são as melhores práticas que nós devemos fazer.
Então, as nossas duas grandes palestrantes na noite de hoje é a mestra, doutoranda, médica Andréa Gorgel Batista Leite Dalbó. A doutora Andréa, ela é médica formada pela Universidade Federal do Paraná, ela fez residência médica pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, ela tem mestrado em Ciências de Saúde pela USP, é uma das responsáveis pela implantação do programa de HIV/AIDS de Angola, ela faz o doutorado, então ela está em processo de doutoramento em saúde pública pela Unicinos, e atualmente ela é diretora da Vigilância em Saúde de Caxias do Sul. Então, pessoal, coloquem suas dúvidas ali no chat, que hoje nós temos a doutora Andréa aqui com a gente, então ela pode tirar várias dúvidas. Coloquem suas dúvidas ali, que na sequência eu vou anotando, e depois da palestra da doutora Andréa, eu faço as perguntas para ela. Também temos a honra de ter aqui conosco a professora doutora Júnia Capua de Lima Novelo. A professora Júnia é professora da UX, da Universidade de Caxias do Sul, também já foi professora da UERGS e permaneceu conosco, né, Júnia? Professora Júnia é nossa professora voluntária. Ela atua também como consultora para implementar sistema de gestão da segurança de alimentos. Então, se precisarem de uma consultoria, anotem o nome da professora Júnia, que temos uma excelente consultora na área de segurança de alimentos. E olha, pessoal, quantos surtos de coronavírus estamos tendo em frigoríficos, outros locais de alimentação. Importante a live de hoje, permaneçam conosco. Professora Júnia tem graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Viçosa. Mas eu vou passar a palavra, então, para as nossas palestrantes, para elas dar uma boa noite para vocês, para falar um pouquinho da trajetória delas e para dar um primeiro oi para todos vocês. Então, vou passar primeiro a palavra à doutora Andréa. Boa noite, Eleia, boa noite, Júnia, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar a nossa experiência em Caxias do Sul com o Covid-19 e vou estar disposta aí a responder a todas as perguntas. Muito obrigada. Professora Júnia. Olá, boa noite a todos, boa noite, doutora Andréa, o Ismael, que está conosco, nos auxiliando de anjo da guarda nessa transmissão, professora Andréa, agradecida a vocês que estão nos assistindo, também espero atender as dúvidas e conversar um pouquinho do que tem sido feito tanto nos serviços de alimentação e nas indústrias de alimentos. Agradecida à universidade pelo convite. Muito obrigada, professora Júnia e doutora Andréa. Pessoal, no dia 9/6, eu fiz uma live aqui lançando o módulo da geografia. Naquele dia, o panorama dos casos de Covid no Rio Grande do Sul eram 12.802 casos, no dia 9, né? Essas informações, elas são tiradas do site do governo do estado, onde eles atualizam todos os dias várias informações sobre dados de coronavírus. Hoje, dia 2/7, menos de um mês depois, as informações também foram atualizadas agora à tarde, nós temos quase 30 mil casos. Então, em menos de 30 dias, os casos mais que dobraram no Rio Grande do Sul. Então, esse é um tema que nós precisamos falar muito, nós precisamos discutir muito. A ciência está andando, então nós temos uma perspectiva de vacina a partir de janeiro, conforme o ministro da Saúde nos informou. Então, nós temos que nos cuidar. Então, vamos começar, então, uma fala, um panorama de casos, uma fala, primeiras impressões da doutora Andréa. Doutora Andréa, nos passa uma visão inicial, um panorama dos casos aqui de Caxias, as suas primeiras palavras sobre coronavírus.
Bem, realmente agora estamos em uma fase ascendente nos casos aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul de uma maneira geral. Felizmente nós conseguimos nos preparar até para esse momento, tivemos a experiência que aconteceu em outros países, o que aconteceu em outros estados, e conseguimos tirar as experiências positivas e conseguimos preparar aqui para essa situação atual. Né? Hoje nós estamos com 1.252 casos em Caxias do Sul, uma incidência em torno de 200 casos para 100 mil habitantes. É uma das incidências menores no estado, ainda apesar do número de casos importante, né? E tudo isso foi graças a muito esforço que nós estamos fazendo até o momento, né? E tentamos conseguir segurar ainda um pouquinho mais os casos, e para isso é importante a divulgação com relação ao tema da palestra de hoje, que é sobre higienização e o Covid, porque são duas coisas extremamente interligadas. Nós sabemos como é a forma de transmissão do Covid hoje. Então, a forma de transmissão principal é pela via respiratória, através da fala, da tosse, do espirro. Existe a disseminação por gotículas, que são pequenas partículas, né, que nós expelimos nessas situações e que conseguem atingir uma distância ali de em torno de 1 metro, 2 metros. Então, partindo disso, é que nós aplicamos essa situação da máscara, do uso da máscara, e dessa questão da distância que a gente tem que fazer entre uma pessoa e outra, porque com o uso da máscara, existe uma barreira para evitar a disseminação dessas gotículas de uma pessoa a outra. E também o distanciamento faz com que também você evite que essa gotícula chegue até a outra pessoa. Então, se 2 pessoas estão usando máscara e mantêm um distanciamento adequado, a gente evita a disseminação do Covid. Outra forma importante de transmissão do Covid é através das mãos, né? Então, no momento que você toca no seu nariz, no olho, na boca, né? Se a pessoa está com Covid, o Covid vai ficar na mão, né? E ao você tocar em superfícies de toque frequente, como maçaneta, né, de portas, enfim, você pode passar o Covid que tem na sua mão para essa superfície. Ou ao tocar na mão de uma outra pessoa, também pode transmitir dessa maneira. Então, por isso que a gente tem que reforçar a questão da higienização das mãos. Então, são 3 medidas extremamente importantes: o uso da máscara, o distanciamento de 1 metro, 2 metros e a higienização das mãos. Né? Essa higienização pode ser com água e sabonete, que é eficaz para o coronavírus, e também pode, se na ausência disso, você pode usar o álcool em gel. Então, são essas as medidas que a gente tem que focar, né? E uma outra medida muito importante é a questão do isolamento social no momento em que você se vê diagnosticado pelo coronavírus. Então, se a pessoa está com coronavírus, é extremamente importante que ela fique em casa. O período de transmissão desse vírus é de 14 dias. Então, ficar em casa, obedecer a questão do isolamento social é extremamente importante, por mais que esteja com poucos sintomas, ou mesmo sem sintomas. A gente tem que pensar no que a gente não quer para a gente, no que não quer para os outros, né? Então, é muito importante que permaneça em casa a pessoa portadora do coronavírus, e da mesma forma que as pessoas que estão no mesmo domicílio. As pessoas que residem no mesmo domicílio devem também permanecer em casa no período de 14 dias. Como que a pessoa pode agir dentro, né, do próprio domicílio com uma pessoa da família que esteja positiva para coronavírus? Então, essa pessoa que está positiva, ela deve permanecer no quarto isolado, se for possível, né? Ela deve ficar sozinha no quarto. Ela deve, no momento que sair para áreas de convívio comum, usar a máscara,
deixar separado utensílios, né, talheres, copos, pratos, toalha, isso tem que ser uso separado durante esse período, todo esse período de 14 dias, e reforçar muito a higienização das mãos, com água, sabonete ou álcool em gel, tá? E no momento, se não for possível essa questão do isolamento, se muitas pessoas estiverem poucos cômodos em casa, é importante, de qualquer forma, separar os utensílios e usar a máscara, né? Então, o uso da máscara é extremamente importante quando estiver na convivência com outras pessoas em casa, tá? E reforçar ainda mais a higienização das mãos, tá? Então, essa é a importância fundamental da higienização com o Covid, para assim a gente evitar essa transmissão e junto a gente vencer essa batalha, né? Existe muita questão também levantada a respeito de disseminação do Covid nas empresas, né? Então, como que a gente pode fazer com relação às empresas? A mesma coisa que eu falei agora, a questão do distanciamento, a questão do uso da máscara, a questão da higienização das mãos, a questão também da higienização das superfícies. Então, lembrar muito bem as superfícies, principalmente as de toque frequente, né? As maçanetas de porta, a mesa de trabalho, né? O computador, o teclado do computador, né? Então, o que é eficaz contra o coronavírus? O que é eficaz é o álcool a 70%, o hipoclorito, que é a água sanitária, né? E também tem alguns produtos de uso hospitalar que são quaternários de amônia, né? Então, esses são produtos eficazes para o combate ao coronavírus em superfícies. Lembrando que alguns metais, plásticos, o coronavírus pode permanecer até 3 dias, né? E então, fazendo essa higienização da superfície e a higienização a mão, a gente consegue evitar essa transmissibilidade por esses meios. E principalmente o que a gente vê mais importante é que as pessoas, no momento do descanso na empresa, no horário na pausa da refeição ou no seu horário de descanso, é onde a pessoa relaxa, não usa máscara, e é ali que a gente vê maior fonte de transmissão. Então, na hora do descanso, é importante também que as pessoas vão almocem em dupla, almocem a uma distância eficaz, só tirem a máscara no momento da refeição, acabou a refeição, já coloca a máscara novamente, né? Higieniza a mão antes e após ali a refeição. E outra coisa também que nós vemos que é muito importante na questão da transmissão, não é só o uso da máscara, mas também o uso correto da máscara, né? Não adianta você usar a máscara no queixo, na testa, ou como brinco. Eu brinco que muita gente usa a máscara como brinco, né? Porque deixa ela penduradinha aqui na orelha, né? E não é o local da máscara, né? A máscara tem que cobrir o nariz e a boca, não pode deixar o nariz exposto, né? E a máscara ela tem um prazo também para você trocar, né? O ideal é que haja troca a cada 2 horas, se for a máscara de tecido, ou quando ela estiver úmida, né? E o ideal é que essa máscara ela seja feita de tecido de algodão. Até os últimos estudos mostram que a máscara ideal é uma máscara que tenha um elemento estático e um elemento de barreira. Então, o algodão faz muito bem esse papel, né? O tricoline. E o que faz um bom papel também como elemento estático é a seda. Então, a máscara ideal seria uma máscara de algodão com seda, né? E que o ideal é que também ela não tenha aquela costura na frente, porque essa pode também evitar a barreira ideal, né? Ela tem a costura, não faz tanto essa medida de barreira. Então, o ideal é a máscara que seja inteira e feita de algodão e seda, algodão e tricoline, tá? Então,
essa máscara, e a pessoa ideal é que ela não tenha uma máscara só, ela vai ter que ter mais de uma máscara para poder fazer as trocas. E como higienizar a máscara? Né? A máscara ela tem que ser higienizada com água e sabonete, e deixar também, o ideal é que deixe numa medida de 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água, tá? E deixa ali por 20 a 30 minutos. Né? Também ao secar, deixa secar natural, e passar o ferro depois também auxilia na eliminação do vírus, tá? Então, acho que essas são as medidas que eu gostaria mais de falar para vocês a respeito de higienização e Covid, né? Para nós infectologistas, a higienização, ela é algo que já faz parte muito da nossa rotina, e quando fazemos controle de infecção no hospital, é algo que a gente reforça sempre muito, né? E agora isso veio a fazer parte, então, da rotina diária de todas as pessoas aqui no mundo, né? Então, eu estou à disposição para responder, então, as perguntas após, e agradeço mais uma vez aí o convite. Muito bom, doutora Andréia, muito obrigada. Pessoal, várias perguntas já, continue nos mandando ali. Eu vou repassar as perguntas no final, tá? Mas podem continuar colocando as perguntas ali, que eu já estou anotando todas. Todas serão respondidas, fiquem tranquilos. Agora eu passo a palavra para a professora Júnia. Júnia, fala para nós um pouquinho sobre coronavírus e sobre as questões alimentares. Bom, penso eu que a doutora Andréia já fez um bom panorama, né, do que está se tomando de medidas, as principais medidas com relação à indústria alimentícia e com relação aos alimentos. No primeiro momento, se a gente voltar no tempo, a gente tinha uma falta de informação, né, muito grande. Logo quando a gente teve o início da quarentena, as pessoas ficaram um pouco meio desesperadas com relação às medidas que deveriam ser tomadas até mesmo em domicílio, tá? Não falo isso como fora do domicílio, mas em domicílio. Quem não tinha essa prática, e eu acho que a doutora Andréia falou isso muito bem, né, que como infectologista dentro dos hospitais, e eu creio que até pelo conhecimento dentro do próprio domicílio, do lar, já tinha certas práticas como higienização de mãos, higienização de alimentos, né, principalmente aí verduras, né, os produtos hortícolas. E, então, de uma certa modo, quem não tinha essa cultura de segurança de alimentos, no primeiro momento, ela ficou um pouco, bom, que medida tomar? Eu vi por isso, porque chegou até mim várias perguntas, né? Qual sanitizante utilizar? O que eu posso fazer? Depois, passado esse período de um pouco de, vamos colocar assim, de confusão do que se fazer, vieram muitas informações. E essas informações chegaram para a gente por meio de notas técnicas, por meio de, muitas vezes, de órgãos, né, que já trabalham com essa cultura de segurança de alimentos. Enfim, se teve uma vasta, vamos colocar assim, uma vasta quantidade, né, de informações, e as pessoas começaram a meio que pegar ali e exercer, né, essas atividades. Depois de implementadas essas atividades, agora a gente observa algumas melhorias, tá? Então, no primeiro momento, aquelas pessoas que não tinham essa cultura de segurança de alimentos, elas tiveram que se adequar. As indústrias também, né, de um certo modo. Então, atividades simples, principalmente para nós consumidores de alimentos industrializados ou não, passaram a ser rotina. Então, por exemplo, o descarte de embalagens secundárias. Claro que quando a gente traz, né, coloca isso para dentro da casa da gente, a gente teve que colocar o álcool 70, passar o álcool 70, lavar essas embalagens.
Então, quem não tinha rotina, por exemplo, de lavar as embalagens para colocar para dentro da geladeira, passou a fazer isso, né, por diminuição da carga microbiana dessas embalagens. Então, o que eu vi é uma maior disseminação dessa cultura. E hoje o que se fala muito é essas medidas que a doutora Andréia falou muito bem, tá? Sendo mais disseminadas e sendo mais cumpridas. Uma vez que as pessoas começaram a ter essa rotina dentro dos domicílios, essa rotina também passou a ser incutida nos hábitos e, consequentemente, a ser mais, vamos colocar, bem realizados, não sei se seria bem a palavra adequada aqui, mas dentro da própria indústria. Então, muitas vezes, muitos colaboradores, eles exerciam essa função dentro da indústria pelo fato de ser cobrado. Agora não, ele incutiu isso no hábito. E as mãos passaram a ser lavadas com mais frequência, principalmente pela troca de atividades, trocas de setores, né? Esse cuidado que a doutora Andréia falou, muitas vezes percebia-se dentro de algumas indústrias o colaborador sentado em locais que não eram permitidos com uniforme. Então, esses cuidados, eles passaram a ser mais rotinamente cumpridos, tá? Então, esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. E é algo que já deveria fazer parte, né? As pessoas já deveriam ter essa ciência dessas boas práticas de serem exercidas, tá? O fato, por exemplo, de tirar os sapatos. Por que quando a gente chega dentro da indústria, a gente troca todo o uniforme, os sapatos, muitas vezes, né? Porque eles podem carregar esses micro-organismos. Esse é um ponto. Outro ponto que eu gostaria de destacar também, se a gente for pensar, é a adequação do espaço físico, né? A manutenção dessa distância. Hoje a indústria está aí cumprindo a distância de 2 metros entre colaboradores, mas, igual eu falei, num terceiro momento, começou a se ter melhorias. Então, a implementação de barreiras físicas para ter essa separação, não só em termos de distanciamento, mas também algo ali que vai evitar realmente o contato ou a disseminação maior dessas partículas, né, que podem conter ali esses aerossóis e, consequentemente, a disseminação do vírus. Então, esse é um outro ponto que eu gostaria de destacar, né, a separação também dentro, quem pode trabalhar home office, tá, foi um outro ponto que também se destaca para a diminuição do fluxo de pessoas, a restrição do número de pessoas dentro das indústrias. Então, esses cuidados começaram a fazer parte, a partir do momento da disseminação também, vamos colocar assim, das informações, né, desses cuidados que deveriam ser tomados. As viagens se restringiram, né, por parte dos colaboradores, respeitando aí esse período de 14 dias que a doutora Andréia também já comentou, mas se realmente o colaborador tinha que exercer, né, essa função por algum motivo, que depois respeitasse o tempo em domicílio, né, se mantivesse ali em quarentena, não tivesse contato com os outros colaboradores. Então, são medidas realmente que a gente está difundindo com relação às práticas alimentícias, da segurança de alimentos, reforçar com o manipulador que está ali, né, todo dia ali na linha de produção, essa cultura da segurança de alimentos, principalmente a lavagem das mãos constante, a separação na hora da alimentação, manter, né, essa separação física, porque muitas vezes é nessas horas mesmo de descontração que as pessoas têm um contato maior e a probabilidade de contaminação. Tá? Eu penso que é isso que eu gostaria mais de destacar como medidas que vêm sendo realizadas. Tanto em domicílios, a cultura mesmo da segurança de alimentos, né, mas como também na área de trabalho. Uhum. Muito obrigada, professora Júnia. Tenho várias perguntas aqui. Eu vou fazendo intercalando, porque são várias perguntas, mas todas serão respondidas, viu, pessoal? Eu vou começar uma pergunta para a doutora Andréia. Doutora Andréia, essa pergunta é do Samba Sané. Ele pergunta assim: quais os principais riscos de pegar a doença
neste período de frio e quais podem ser as medidas de prevenção? Complicado mesmo, né, doutora André? Agora começamos com o frio e fica mais difícil. Nós não sabemos se existe alguma relação, assim, com relação à temperatura, à umidade, de ser mais fácil a disseminação do coronavírus, né? Mas o que vem junto com o frio é a aglomeração, né? Então, esse é o maior problema no inverno. Como agora nós temos as medidas adotadas para a prevenção do coronavírus, dentre elas, evitar as aglomerações, a gente acredita que nisso a gente reduz o impacto que o inverno possa causar. Uma outra coisa que aconteceu esse ano é que nós tivemos uma queda muito, mas muito expressiva do número de outros vírus respiratórios, principalmente por causa das crianças, que não estão nas escolas, né? E onde é a principal fonte de disseminação desses vírus. Então, a gente teve uma queda muito expressiva esse ano da ocorrência de outros vírus respiratórios nas crianças e, consequentemente, nos adultos, porque elas carregam o vírus para casa, né? Então, isso é um fator bem positivo em relação ao que a gente tem observado. Então, o mais importante, então, agora no inverno é reforçar a questão das higienizações, como eu já falei, né? Reforçar o uso da máscara e evitar as aglomerações e manter o distanciamento adequado. Muito bom. A Viviane pergunta, de repente a professora Júnia consegue nos ajudar. Professora Júnia, se caso aquele colaborador teve Covid-19, não sabia e foi diagnosticado, todo o tempo que ele permaneceu na indústria, na empresa, antes de saber. Então, como saber, então, quantas pessoas ele contaminou e quais seriam os procedimentos a serem tomados? Geralmente a gente vê, acho que a doutora André que poderia mais contribuir, né? Mas o que a gente faz dentro das indústrias hoje em dia, o que tem sido feito, é um procedimento de anamnésia, né? Para verificar a temperatura. Todo dia, geralmente, nas entradas se checa a temperatura, tá? E também se ele tiver algum sintoma que realmente, se ele não for assintomático, né? Se ele está tendo algum sintoma, o que se pede é o afastamento dele. Então, pede para que ele fique em quarentena. Agora, realmente, quantas pessoas ele pode contaminar? Aí, eu acho que a doutora André, como infectologista, eu acho que ela pode complementar. Na minha visão, né, é difícil de saber isso, né, doutora André? Sim. Porque o simples contato tem a probabilidade, né? Júlia, eu concordo contigo, o mais importante é afastar essa pessoa. O que a gente vê muito nas indústrias, nas empresas, de uma maneira geral, é a dificuldade de identificação da pessoa sintomática, né? A gente tem que lembrar que no momento inicial a gente associou muito o Covid à febre, né? E a medição da temperatura é algo importante nas indústrias e deve se continuar, mas não deve ser restrita a isso, porque mais de 50% das pessoas com Covid não apresentam febre. Né? Qual é o sintoma que a gente mais vê nas pessoas, nos pacientes aqui em Caxias? É muita dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça fora do normal, é muita dor no corpo, um cansaço extremo, uma tosse que não é tão expressiva, tá? Muitas vezes até passa como uma tosse alérgica. A gente também vê sintomas gastrointestinais como diarreia, enjoo, vômito, tá? E a dor de garganta. E aí, por volta do 5º, 6º dia,
a pessoa perde o olfato e perde o gosto, o paladar, né? Então, muitas vezes as pessoas só vão se tocar que pode ser Covid depois do 5º dia, quando perdeu o olfato e perdeu o paladar, né? E nisso ela já ficou 4, 5 dias na empresa, né, sintomática, e não referiu ao empregador que estava sintomática, porque achou que era algo que não era de importância. Então, eu gostaria de frisar aqui que se você é funcionário de alguma empresa e sentir alguns dos sintomas que eu referi, é extremamente importante procurar o auxílio médico ou o auxílio do médico da empresa. Se a empresa não dispuser de médico, procurar o auxílio na UBS ou auxílio no plano de saúde, e informar o médico desses sintomas, né, para que seja feito o afastamento imediato, né, porque a única forma da gente evitar um surto numa empresa, a forma mais importante de evitar é identificando essas pessoas e afastando de forma adequada, né. Lembrando que acho que essa é a medida mais importante, né, de identificar os sintomáticos e afastar, e lembrando que todo mundo tem que estar usando a máscara, né, na empresa tem que usar a máscara, tem que fazer o distanciamento, tem que evitar na hora da refeição uma proximidade, tá, usar a máscara, tirar a máscara só para a refeição e já voltar a utilizar, como eu já falei antes. Então, isso é o mais importante. A dúvida, eu acho que também dela, é com relação ao que fazer quando se tem uma pessoa positiva com relação aos demais. Então, isso cabe muito à empresa, né, ao médico da empresa, fazer o rastreamento de quem foi o contactante, né, e observar se a pessoa... hoje, agora saiu uma portaria nova, então que aquelas pessoas que são identificadas como contactantes próximos, que seria aquela pessoa que está a uma distância inferior a 1 metro, o que não deve acontecer, mas enfim, eventualmente pode acontecer, e que esteja no mesmo ambiente por mais de 15 minutos, esse é um contactante próximo. Então, nessa portaria que saiu agora do Ministério da Saúde, essa pessoa ela deve também ser afastada do trabalho também por um período de 14 dias, a fim de evitar o surto. Mas isso, quem vai fazer essa definição vai ser a própria empresa, o próprio médico da empresa, né? E se caso não houver o médico da empresa, que seja a pessoa responsável ali pelo RH, tá? Uhum. Muito bem. O professor Jacinto pergunta, ele faz primeiro um comentário: a mortalidade em relação ao total de contaminados no Brasil é de pouco mais de 5%, enquanto que em Caxias está em 1,7%. Esta diferença pode ser relacionada a algum contexto social, cultural ou geográfico, ou será que é algo ao acaso? Acho que sou eu que respondo essa também, né? Bem, existe uma diferença entre mortalidade e letalidade, tá? Então, a mortalidade é o número de casos de Covid, né, pela população geral. E a letalidade é o número de casos de Covid que foram a óbitos, né, pelo número de pessoas infectadas, tá? Então, que a gente tem um diagnóstico. Então, daí essa diferença de números entre mortalidade e letalidade, tá? Nós temos em Caxias um número expressivo de pessoas testadas, né? Temos em torno de 12 mil pessoas, mais de 12 mil, acho que uns 14 mil pessoas testadas, e um número de óbitos de 20 óbitos até o momento, o que faz com que essa letalidade seja baixa, né? Também a gente tem trabalhado muito em Caxias com relação aos idosos, né? As pessoas acima de 60 anos, que são as pessoas mais vulneráveis para evoluir para o óbito, orientando a questão do isolamento, de ficar em casa, de não circular, se sair somente para o extremamente necessário. É algo que a gente bate muito na tecla desde o início,
e que bom que parece que as pessoas estão ouvindo as nossas orientações, porque as pessoas que estão sendo mais acometidas aqui são pessoas na faixa etária dos 30 aos 40 anos, o que não tem tido impacto grande com relação à mortalidade. Então, acredito que isso faz a diferença aqui em Caxias, mais do que outros cenários. Eleia, ativa o seu microfone. Perfeito, perfeito. Não dá para falar sem o microfone ligado, né? Muito obrigada, Júnia. Cláudia, não esqueci de ti, viu, Cláudia? A Cláudia Souza foi a primeira pessoa que fez a pergunta e eu acabei me passando a pergunta dela, mas agora eu vou fazer a tua pergunta, Cláudia. A Cláudia diz assim: fico imaginando o grau de contaminação das pessoas que estão utilizando academias de ginásticas, mesmo com máscara. O que os palestrantes acham disso? Bem, a gente tem um decreto para a Academia de Ginástica, foi um decreto do Estado, né, primeiramente, e Caxias também fez medidas, inclusive, até mais restritivas com relação à academia. É importante frisar que no decreto é obrigado a questão do distanciamento, né, então, com relação a 2 pessoas por 4 metros quadrados, né, então isso faz uma diferença com relação ao distanciamento, a questão da higienização dos aparelhos entre uma pessoa e outra, né, a não usar o mesmo bebedouro, não usar bebedouro, né, que é proibido na academia, né, as pessoas têm que levar a sua garrafinha de água. A gente até foi mais restritivos com relação a não tomar banho na academia, né, em Caxias a gente vetou isso, né, o uso de tomar banho dentro da academia, e a questão também da faixa etária, a gente foi mais restritivo, né, então essas medidas foram adotadas no sentido de evitar a disseminação do Covid. Eu vou fazer a pergunta do Amarildo. O Amarildo pergunta assim: com relação ao delivery, o que poderíamos fazer para criar uma barreira mais eficaz, sabendo que não temos conhecimento amplo de como esse produto é fabricado, transportado e chega à nossa mesa? A Júnia... Acho que a Júnia quer responder essa. Pode ser. Até pouco tempo, né, professora Eleia, a gente fez uma cartilha, né, a respeito dessa questão do delivery, né, os cuidados que se tem, principalmente com as embalagens secundárias. Uma boa alternativa é o álcool, né, passar, já fazer o descarte né, adequado ali da embalagem, higienização dela, da embalagem primária, principalmente se tiver, e a verificação, né, se você pode não ter o contato com a pessoa simplesmente pode deixar o lanche, e a preferência é que o pagamento seja feito em cartão, evitar o uso de dinheiro, enfim, né, mas o que mais importante aí é, depois que você pegar essas embalagens, a higienização das mãos, tá? E não levar para dentro da cozinha ou local onde se tem ali o consumo dos alimentos. A gente sabe, a doutora já comentou isso para a gente, que o principal via de acesso é via né, respiratória, mas até agora não tem nenhum estudo que comprove por ingestão alimentícia, mas o que se sabe é que você pode ter o contato ali nas embalagens e depois levar essas mãos, igual a doutora falou, né, as outras vias. Então, é a higienização correta das embalagens, checar também, né, com o estabelecimento, talvez, se eles fazem algum trabalho, algum tipo de capacitação, é importante isso, né, se eles têm nas redes sociais deles alguma difusão, que eles capacitam os colaboradores deles, desses entregadores. Alguns têm, né, colaboradores entregadores próprios,
tá? Contratados para a empresa. Então, verificar se ele carrega, né? Como é que você pode chegar a conversar com ele, se ele faz a higienização constante das mãos com o álcool 70. Eu, pelo menos, como eu trabalho com essa área, eu converso com ele. Você está usando álcool? Eu sempre procuro conversar, né? Eu acho que dessa forma você consegue saber se eles estão fazendo ou não a higienização correta ali. Uhum. Mas, eu vou fazer um adendo aqui ao que a professora Júnia colocou em relação à cartilha que foi feito um projeto de extensão, como a Unidade Universitária de Caxias do Sul oferece o curso gratuito de qualidade pela UERGS de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Então, foi produzida várias cartilhas e uma delas é essa que a professora Júnia comenta, sobre as boas práticas para os entregadores. Esta cartilha está disponível no material do módulo 7. É bem interessante que para o módulo 7 nós produzimos um conteúdo no formato de cartilha e flyer, que são conteúdos que vocês podem pegar uma página ou a cartilha toda e compartilhar na forma de imagens nas redes sociais. Ficou um conteúdo bem bacana e cada página da cartilha ou cada flyer está identificado com o logo da UERGS. Então, nós temos a referência da onde veio a informação, né? Então, vocês podem fazer essa forma de distribuição da informação também, que ficou bem interessante e que as pessoas podem ir compartilhando nas suas redes sociais. Mas não só o módulo 7 é interessante, viu, pessoal? Vocês podem fazer todos os módulos trazem informações pertinentes da Covid-19. Mas continuando, então, temos muitas perguntas. Só fazer um parênteses aqui. Eu coloquei também, né, da questão nossa de lavagem das mãos, quando a gente pegar essas embalagens. Isso também tem que ficar muito claro, que após o manuseio, por mais que a gente passe álcool, antes de fazer a refeição, a lavagem das mãos, né, a higienização das mãos. As pessoas, às vezes, fazem a higienização de um modo muito rápido das mãos, né? Tem que ter no mínimo ali 20 segundos. Então, tem toda uma forma de lavagem das mãos. Isso é importante as pessoas terem em mente, que essa questão do modo de lavar as mãos também é importante para a remoção ali de micro-organismos, né? Eu acho que a doutora Andréia também pode contribuir como infectologista para isso. Eles falam até da questão do cantar o parabéns para você, né? Como um tempo ali, do modo mais didático, dessa forma de higienização das mãos. E é complementar, né? O álcool, ele é complementar. Geralmente, o que a gente vê nos trabalhos científicos, eu que vim da área de higienização, que a lavagem das mãos com água e sabão, ela é muito mais eficaz em termos de redução microbiana do que o próprio álcool. Pelo menos quando a gente fez alguns trabalhos, né? E o álcool é complementar. Claro que se você não tem ali água para a higienização das mãos, o álcool ele vai servir para a eliminação do micro-organismo, tá? Mas é importante a higienização, ela parte de duas formas, né? A limpeza e a sanitização. E essa limpeza, ela é feita com água e sabão. Então, o álcool também, ele vem como um complementar. Claro que se você não tem água e sabão ali na hora, se você está recebendo aquilo ali do entregador, ou o entregador entre uma entrega e outra, ele não tem o acesso a água e sabão, é importante ele estar fazendo a higienização das mãos para a eliminação dos vírus, né? Do vírus, desculpa, em si. Uhum. Existe toda uma técnica, né, para a higienização das mãos, a técnica ideal, né, que você faça entre os dedos, nas duas mãos, né, depois aqui, assim, entre uma mão e outra, depois você passa essa parte da mão aqui, a pontinha dos dedos, o polegar e, por fim, o punho, tá? E ao tirar, você tira da água nessa posição. Então, essa é a forma ideal de higienização das mãos, e o ideal é que seja 40 segundos, tá? 40 a 60 segundos. Não se deve fazer álcool e lavagem das mãos, é uma coisa ou outra, né? Porque o álcool, ele é hidrofílico, então ele se desfaz com a água.
Então, assim, você tem que optar, ou se você tiver água e sabonete, que foi o que a professora Júnia falou, é o ideal, né? E até porque ela tira a sujeira da mão, tira a sujidade da mão, se tiver alguma sujidade, tira, o álcool não vai fazer isso, né? E na ausência da possibilidade de lavar a mão com água e sabão, se usa, então, o álcool em gel. Muito bom. Só um momentinho, acho que seria interessante a doutora Andréia comentar também a questão da retirada das máscaras, né? Adequada. Sim. Ela falou no início a questão, a gente vê muitas pessoas com o posicionamento das máscaras aqui, né? Às vezes elas vão fazer alguma coisa, tomar alguma coisa, elas abaixam aqui. Então, acho que é interessante, da mesma forma que ela falou da higienização das mãos, Isso. né? Higienizar, a limpeza, secar, depois passar o álcool, ela falar um pouquinho sobre a remoção correta das máscaras, porque a gente vê que não tem esse hábito, né? Obrigada, professora Júnia, muito importante essa sua colocação. A gente tem que lembrar que antes e após manipular a máscara, né, a retirada da máscara, tem que se higienizar a mão também, né, com água e sabão ou com álcool em gel. A retirada da máscara tem que ser, como a maioria é com elástico na orelha, né, então você vai retirar aqui, né, e depois aqui, se tira sempre pelo elástico, tá? E aí você pega pelo elástico e vai colocar, então, ali no local para higienizar, tá? Então, nunca manipular a máscara no rosto. Eu vejo muita gente, assim, pega a máscara e fica levantando a máscara, né? Então, é ideal que a máscara, ela tenha um posicionamento ideal para não ficar tendo que mexer na máscara. Muitas máscaras hoje estão colocando estão sendo costurado aquele fiozinho que a gente coloca em pão, né, para fechar o pacote do pão, né, tem pessoal que está colocando, eu achei fantástico isso, porque aí não fica caindo a máscara, isso é fácil de costurar, né, e colocar ali para que não caia. A máscara, a gente pode falar com a máscara, as pessoas nos ouvem com a máscara, não precisa tirar a máscara para falar, né, a pessoa consegue ter uma oxigenação adequada com a máscara, não vai ficar retendo gás carbônico com máscara, de forma alguma isso acontece, tá? Então, é importante que não se mexa na máscara, não fique puxando a máscara, né? Porque na hora de você mexer a máscara, se você entrou em contato com alguém que tinha o coronavírus e falou na tua frente, ali pode ter Covid. Na hora que você manipula, você pode depois passar a mão no olho e ali você adquirir. Então, não se deve ficar mexendo no rosto, mesmo com a máscara, tá? Então, e ao tirar a máscara primeiro por uma orelha, depois aqui o outro elástico. Muito, muito boa, muito bom. Temos que aprender a fazer isso, né? Todos nós temos que aprender a fazer isso. Outra pergunta. A Michele Catunda nos pergunta: estamos com muitas dúvidas quanto ao funcionamento inicial das bibliotecas. Não sabemos como fazer a higienização e a quarentena dos livros. E aí, o que vamos fazer, doutora Andréia? Não temos resposta para isso. Porque o que vai tirar na capa, você consegue talvez passar um álcool, né? Um álcool a 70%, um papel embebido com um álcool a 70%. Mas o papel em si, as folhas em si dos livros, a gente não tem como fazer isso, né? Então, a gente tem alguns relatos, né, com relação ao coronavírus em papel, enfim, do tempo que ele permanece. Então, talvez deixar o livro que foi manipulado por um certo período parado, né? Só que o problema é que não vai ter uma grande rotatividade, porque você vai ter que deixar pelo menos ali 2 a 3 dias, né? Então, aquele livro ele não vai poder ser lido por 3 dias ali na biblioteca, vai ter que ficar separado, né? Ao ser devolvido. Então, e uma outra coisa talvez interessante em todos os locais de
alta rotatividade de pessoas, é fazer uma triagem ao entrar na biblioteca, perguntar se a pessoa não tem algum sintoma, sugestivo de síndrome gripal, enfim, fazer algumas perguntas, porque aí no caso de uma pessoa com algum sintoma, orientar que ela não deve entrar na biblioteca. E orientar a higienização das mãos enquanto a pessoa estiver lá dentro e manipulando, né? Deixar fácil acesso o álcool em gel para que as pessoas possam utilizar ao manipular os livros. Uhum. Temos outra pergunta da Somveg. Qual temperatura mínima e qual o tempo mínimo seriam capazes de eliminar o coronavírus seguramente de uma refeição comprada e reaquecida, posteriormente em casa, no fogão ou micro? Não sei se repassei da forma mais adequada a pergunta, mas eu acho que ela quis dizer se pode ter coronavírus no alimento que você vai ingerir. Júlia, quer falar ou eu falo? Se você quiser falar, pode ficar à vontade. Na verdade, a cocção já elimina, né? Se tiver uma cocção prolongada, isso já elimina. Isso aí. A gente na verdade, o vírus dificilmente sobrevive a temperaturas acima de 30 graus, né? Então, a temperatura elevada do cozimento já elimina o coronavírus. O que a gente tem de faixa, geralmente, né, nos estabelecimentos, é a cadeia do frio e o emprego térmico, né? Então, a gente sempre utiliza temperaturas acima de 65 graus para manutenção dos alimentos e abaixo ali vão colocar de 7 graus Celsius. Então, acima, o tratamento térmico já elimina. Sim. Temos outra pergunta da Luciane. A Luciane Fraga Gomes pergunta: a pessoa que já teve a Covid-19 em 2 semanas não oferece mais contágio às outras pessoas? Pode ter Covid-19 novamente? Essa aqui todo mundo tem dúvida, né? Eu acho que é uma dúvida geral essa pergunta. Essa é uma dúvida que a ciência ainda não respondeu. Mas com relação ao período, sim, os estudos mostram que o período de 14 dias é suficiente, né, para não haver mais transmissibilidade. Quando isso acontece na comunidade, né, as pessoas que estão internadas em UTI, em terapia intensiva, elas têm uma quantidade de vírus que nós chamamos de carga viral maior, e aí sim elas podem permanecer com o vírus por um período maior, mais prolongado. Aí a gente tem relatos de até 6 semanas de permanência do vírus em pessoas que precisaram ser internadas em UTI, né, devido a uma quantidade de vírus maior nessas pessoas. O que tem sido questionado hoje é se esse vírus que a gente detecta depois de muito tempo numa pessoa que passou numa UTI, se ele é um vírus ainda viável, né? Porque o ideal seria uma técnica de cultura viral, em que isso aí é só feito em um laboratório muito específico, e são poucos laboratórios que a gente tem no mundo para isso, né? Então, isso tem sido questionado, mas no ambiente hospitalar, quando o exame ainda é positivo, esses pacientes eles permanecem ainda isolados, né? Mas uma pessoa leve, um quadro leve, um quadro moderado, isso que a pessoa não precisou de hospitalização, ou foi uma hospitalização em enfermaria, né, que não precisou ir para a UTI, o período de 14 dias tem se mostrado realmente suficiente, e não há necessidade de a gente fazer um exame para a pessoa retornar ao trabalho, um exame de novo de PCR para a pessoa retornar ao trabalho. Não existe essa necessidade. Até agora saiu há pouco tempo a recomendação da própria OMS com relação a isso, tá? A própria Organização Mundial da Saúde. Eu acho que ela tinha feito outra pergunta, só poderia me reforçar, Eleia, qual foi o questionamento?
É só o teu microfone, Léo. Olha, isso, se a pessoa depois dos 14 dias continuaria a passar o vírus para outra pessoa, poderia ter de novo a doença. Ter de novo a doença, sabia que é outra pergunta. Com relação a ter de novo a doença, não parece acontecer. Tem alguns relatos, mesmo poucos relatos no mundo, né, de reinfecção, que a gente não sabe, na verdade, se é uma reinfecção ou uma reagudização, né, da doença. Mas sempre que acontece uma segunda vez, é sempre um quadro muito mais leve, né, não chega a ser caso grave, né. O que a gente tem se questionado muito é com relação à imunidade, né, se essa imunidade ela é duradoura, se é uma imunidade eficaz, que é o que nós chamamos de anticorpos neutralizantes. Anticorpos neutralizantes são aqueles capazes de matar o vírus se você se expuser de novo a ele, né. Teve um estudo que foi feito, então, em Nova York, em que observou, então, a presença desses anticorpos neutralizantes em torno de 65% das pessoas que foram analisadas. Em torno de 5% tinham anticorpos, mas eles não eram neutralizantes, não eram capazes de matar o vírus, e o restante, né, não produziu anticorpos. Então, hoje, o que a gente tem observado é que essas pessoas que não produzem anticorpos, isso foi um estudo grande que saiu a semana passada, numa revista científica de grande impacto, é que existe um outro tipo de defesa, que agora a gente vai começar a analisar, né, que existe a defesa das células, existe a defesa dos anticorpos. Então, até então, a gente estava vendo só a defesa dos anticorpos, e parece que essas pessoas que se expuseram e que não adquiriram vírus, né, não manifestaram, né, ou tiveram uma manifestação leve, né, essas pessoas, elas têm um outro tipo de defesa, que é a defesa celular. Então, é isso que está sendo investigado agora. Uhum. Bem interessante, doutora Andréia, os dados. Foram feitas várias perguntas que acabaram sendo respondidas dentro de outras. Aí essas perguntas eu não vou retomar, tá, pessoal, porque elas já foram respondidas. Nós temos várias ainda, vou fazer aqui mais uma. A Viviane, ela pergunta a relação de contaminação em estúdios. Como que seria a forma mais adequada em estúdios de rádio em relação ao microfone, por exemplo? Qual seria a melhor forma de evitar a contaminação em estúdios? Porque ela comenta que a maioria não usa máscara na hora de fazer a comunicação. Bem, era isso que eu ia falar, deveria usar máscara, isso é importante, é uma barreira, né, a primeira coisa, né, acho que a voz sai um pouco mais abafada, mas acho que todo mundo entende a atual circunstância, né, e a questão da higienização com álcool a 70%, né, se pode utilizar isso no microfone, entre uma pessoa e outra, né, que for utilizar o microfone, que se faça a higienização. Vou ligar aqui de novo, muito bom. Posso só fazer uma pergunta, doutora André? Pode, deve. Só dentro desse contexto, você tem visto alguma coisa dentro desses locais, por exemplo? A gente tem muita dificuldade, igual foi o caso da pergunta da biblioteca, o caso da pergunta, né, desses estúdios. Você já tem visto, né, no seu trabalho como parte, né, da área governamental, alguém que implementou dentro desses locais de difícil higienização do local, né, e equipamentos, utilização de luz UV? A gente sabe que ela é superficial, né, mas ela tem uma ação antimicrobiana, né, a eliminação de micro-organismos ali, e tem uma ação fantástica. Eu não sei se a gente já está vendo alguns pontos de pesquisa
para supermercados, cabines que foram desenvolvidas, até foi, acho que passou esses dias em algum canal de televisão aberto, e a utilização também para equipamentos pequenos, feito né, à base de luz UV, para uma sanitização física, né, de adornos, de celular. Você já tem visto alguma tecnologia pelos locais que você tem acesso, sem ser hospital, né? Porque o hospital geralmente tem esse acesso, a indústria alimentícia tem, mas locais como esses, assim, né? Públicos ou de trabalho que é pouco difundido. Olha, professora, não, a gente não tem a prática com a luz ultravioleta, né? Tem realmente alguns trabalhos sendo desenvolvidos até, inclusive, para uso em equipamento de proteção individual, tá? Para reutilização de máscara, tem algumas coisas sendo desenvolvidas nesse aspecto, né? Mas ainda dados muito pequenos e frustros, né? Então, a gente aguarda mais dados científicos para poder divulgar a sua utilização, e da mesma forma a gente se baseia sempre na recomendação da Anvisa, tá? Então, a Anvisa não tem a recomendação sobre isso, né? Então, eu não recomendo. Por enquanto a gente não tiver mais evidência científica e não tiver o aval da Anvisa. Muito, muito esclarecedor. Obrigada, doutora André. O Luiz Cláudio, vou fazer a tua pergunta, Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio já fez 2 perguntas em relação à medição de temperatura e se o uso do termômetro é obrigatório ou apenas uma medida de reforço nos locais de aglomeração constante de pessoas, e se a temperatura dos discentes nas entradas das bibliotecas e nas salas de aula ela é eficaz. Então, como é essa relação com o termômetro? Eu gostaria que realçasse novamente esse ponto, que ele ficou com dúvidas. Bem, como eu falei, assim, no início a gente sempre levou muito em consideração a febre como sendo um fator decisório para a gente pensar em Covid, né? Então, só que hoje a gente está vendo que a febre, ela não é presente em 100% dos casos, ela está presente ali em torno de 50% ou até menos, tá? A gente tem os dados em Caxias do Sul, em torno de 50% das pessoas que desenvolvem os sintomas de Covid que tem febre, e no Rio Grande do Sul isso chega a 30%, né? Então, 50% a 70% das pessoas que têm Covid no Rio Grande do Sul não tiveram febre, né? É uma medida de triagem importante? Ainda é. Eu acho que não se deve retirar, porque é uma forma da gente triar também. Mas eu sou a favor de que não seja a única triagem. Então, se é para triar, a gente tem que triar com a temperatura e com questionamentos de outros sintomas que estão relacionados ao Covid. Muito bom, muito bom. Eu vou fazer outra pergunta bem interessante do professor Jacinto. O professor Jacinto faz o seguinte comentário: o Brasil tem um programa de combate à AIDS elogiado por todo o mundo, onde os brasileiros com teste positivo recebem medicamentos. Existe algum trabalho que verifique a atuação destes medicamentos em relação à Covid-19 nos pacientes com HIV que fazem parte do programa? Sim, estão testando vários tipos de remédios, né, de outras doenças, mas em específico do HIV, existiria alguma coisa, doutora André? Bem, existe uma medicação que está fazendo parte de vários estudos, já foi lançados alguns estudos, inclusive, que é o lopinavir-ritonavir, é um antirretroviral, é um remédio utilizado para o tratamento de HIV, que era utilizado, agora ele foi descontinuado do Ministério da Saúde, por causa dos efeitos colaterais que eles tinham, que é muita diarreia, mas parece ter algum efeito sobre o coronavírus,
no sentido de reduzir a quantidade de vírus, tá? De redução da carga viral. In vitro isso acontecia, ou seja, no laboratório, né? Quando foi se feito o estudo em humanos, não reduziu mortalidade, né? Não reduziu o tempo de internação. Mas isso foi um estudo grande que foi publicado numa revista. Existem outros estudos em andamento com essa medicação, né, que são os estudos ideais do ponto de vista científico, né, que é o estudo randomizado, placebo, controlado. Então, tem sido estudos que a gente está aguardando ainda a publicação deles, né, e o que foi observado é que as pessoas portadoras de HIV e que usam um medicamento chamado tenofovir, essas pessoas, ou elas não apresentavam o COVID, ou elas tinham sintomas mais leves, né, quando expostas. Então, está se estudando isso também, a gente não tem publicação ainda, mas é uma linha a ser seguida em relação a isso, a ver a eficácia dessas medicações do ponto de vista de proteção. Só que tem que lembrar que são medicações que têm efeitos colaterais e, de certa forma, importantes, principalmente a longo prazo. Por exemplo, o tenofovir, ele pode dar alteração nos rins e pode dar alteração nos ossos, né? Então, não é uma medicação que é, assim, completamente inócua para a gente usar em larga escala na população. E da mesma forma que o lopinavir e ritonavir. Muito bom. Obrigada, doutora André. Eu vou fazer mais 2 perguntas, pessoal, porque já estamos a 1h15 e para não nos ficarmos muito tempo aqui mais, eu vou fazer mais 2 perguntas, então. Uma delas, doutora Andréia, é de uma colega sua, a doutora Carla. A doutora Carla faz a seguinte pergunta, que ela é médica e ela trabalha num posto de saúde, e uma vez atendendo o paciente com o teste positivo, fiquei sabendo que não seria obrigada a tratar o paciente. Esse seria o melhor procedimento? Eu estava esperando essa pergunta. Bem, como eu falei antes, a gente vai sempre se basear nos critérios científicos, né? Nós não temos nada que respalde, do ponto de vista científico, para o uso de vitamina D, para o uso de zinco, e para o uso de ivermectina e da nitazoxanida, que é a anita, né? Essas são medicações, essas 2 últimas, a ivermectina e a nitazoxanida, são medicações que têm ação in vitro contra o coronavírus, mas em laboratório, né? Mas os estudos que foram feitos em humanos não mostraram eficácia, né? Pelo menos os poucos estudos que existem. Tá para sair agora, eu acredito que até o final desse mês, talvez no máximo no início do mês que vem, um estudo para justamente a avaliação da eficácia da ivermectina para uso profilático, né, para uso preventivo, né, da Covid-19, e também a gente aguarda estudos como tratamento para casos leves de Covid-19. Com relação a esses são os tratamentos a nível ambulatorial. Então, no nível ambulatorial, realmente a gente não tem nenhuma medicação que seja eficaz, mas lembrando que, assim, a maioria dos casos ambulatoriais, eles vão evoluir de forma favorável, da mesma forma que a gente trata um resfriado, né? Então, a maioria vai evoluir dessa forma. Então, a gente trata com medicações sintomáticas, né? A nível de congestão nasal, de dor, enfim, né? E para os casos internados, principalmente em UTI, né?
Existem alguns estudos em andamento. Existe um estudo com uma medicação chamada Remdesivir, mas que não temos no Brasil. É um antiviral, e esse antiviral, o que mostrou o estudo é só uma redução no tempo de internação, né? Mas não houve um impacto na mortalidade. Existem os estudos com a cloroquina, né, hidroxicloroquina e azitromicina, mas que em sua maioria não mostrou reduzir mortalidade e morbidade. E também existem os estudos agora mais recentes com a medicação com a dexametasona, que é o corticoide, né? É um corticoide, lembrando, ele é um anti-inflamatório, um dos mais potentes que existe na medicina. E como a COVID, uma das características dela é ter uma reação inflamatória muito importante, então daí o papel do corticoide, reduzir essa inflamação. Esse estudo, que está para ser publicado, ainda só tem o que a gente chama de pré-print, que é uma pré-publicação, né? Não foi ainda publicado oficialmente, mas ele mostra o que? Ser eficaz nos casos graves, né? Moderados graves, casos que internam e que precisam de oxigênio, é basicamente isso, tá? Os casos leves, ambulatoriais, ela não mostrou ser eficaz, e muito pelo contrário, aumentou a chance de ter efeitos colaterais da dexametasona. Então, não está indicado a dexametasona para casos ambulatoriais, nenhum tipo de corticoide para casos ambulatoriais, é só em ambiente hospitalar. E outra coisa que a gente tem hoje de tratamento é o plasma de convalescente, que é uma parte do sangue, né, onde a gente encontra os anticorpos, a defesa da pessoa, que é a pessoa que já passou pelo coronavírus e que desenvolveu, e a gente então usa essa parte do sangue para uma pessoa que está internada, né. Então, parece também que os estudos iniciais são bem satisfatórios com relação ao plasma de convalescente. Acho que era isso. Muito bom. Eu vou fazer a última pergunta, então, que seria em relação aos PETs. Aos PETs, existe alguns estudos? Qual é a melhor forma de cuidar, de tratar? O que vocês já leram, já viram sobre os PETs? Tem tratamento de PET, não desconheço qualquer coisa a respeito de tratamento, né, mas não parecem ser vetores importantes de transmissão, tá? Não parece ter um impacto grande na transmissibilidade do coronavírus. Me mandaram outra pergunta, última. Então tá, essa aqui é a última que eu peguei ali. Por que os profissionais de frigoríficos são os mais suscetíveis às infecções de coronavírus? O que acontece nos frigoríficos? A professora Júnia quer falar, eu acho que ela... Não, a Andréia respondeu, né, essa pergunta um pouquinho atrás. Questão da aglomeração, né? Ela respondeu há um tempo atrás a questão da aglomeração, mas agora também a gente está vendo questão assim, ó, eu não sei, tá? A doutora Andréia pode esclarecer melhor, mas eu trabalhei com bacteriófagos, não trabalhei diretamente com Covid, mas baixas temperaturas favorecem, no meu caso, bacteriófagos a sobrevivência, tá? Mas a questão da disseminação mesmo, né? Acho que a doutora Andréia pode esclarecer mais com relação ao modo de disseminação. Mas no meu caso, que trabalhei com bacteriófagos, que são vírus específicos para bactéria, a baixa temperatura favorece a sobrevivência. Não sei se é esse caso para o COVID, né, pelo que
que a doutora André comentou anteriormente, mas é a questão mesmo da disseminação pessoa a pessoa, ou os sintomas não serem relatados, né? O que a gente pôde verificar, pelo menos alguns casos aqui em Caxias, é essa questão dos sintomas, às vezes, não está aparecendo, e a pessoa ser assintomática e a disseminação. Uhum. Eu acho que é isso mesmo que a professora falou, a questão da linha de produção, acho que isso é o mais importante com relação ao frigorífico. Eles têm uma linha de produção, né, em que a proximidade entre um funcionário e outro é muito grande, né. A questão da umidade, alguns estudos mais recentes parecem mostrar que existe a possibilidade de ficar, porque tem aquela névoa, né, eles usam muita água e com jato de água, a gente não sabe se isso não produz a aerolização, né, do vírus, né, então não se tem ainda isso comprovado, mas talvez isso seja importante, né, a questão do uso do jato de água como meio de aerolização, e a questão do período também de muito tempo, né, de convívio ali nessa linha de produção com pouco distanciamento. Então, acredito que isso seja mais importante. Não existem estudos com relação à temperatura, né, e Covid, né, a gente não tem, como eu falei, com relação ao inverno, a gente não sabe se a questão da baixa temperatura em si favorece a permanência do vírus mais tempo, né, então isso a gente não sabe, mas talvez no frigorífico a questão do jato de água, da névoa, que eles utilizam, seja um fator que propicie a disseminação. Muito bom, muito bom. Nós só temos que agradecer a professora Júnia e a doutora Andréa, que gentilmente cederam espaço nessa noite fria no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, para tirar todas essas dúvidas. A gente sabe o trabalho imenso que a doutora Andréa está tendo na linha de frente aqui no município de Caxias do Sul. A doutora Andréa deve dormir menos do que todos nós estamos dormindo, a professora Júnia também está trabalhando bastante, né? O Ismael está trabalhando muito também, o nosso técnico em informática aqui conosco. Só tenho que agradecer a todos, tenho que agradecer a todos que ficaram conosco até quase 9h30, muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco, que curtiram o vídeo, que compartilharam a live. Já quero pedir para a professora Erli entrar aqui na live, que eu vou passar a palavra para as nossas palestrantes, dar um tchau para os nossos espectadores, e aí a professora Erli entra aqui para dar uma palavrinha final para todo mundo também. Vou passar a palavra para a doutora Andréa dar um tchau para todo mundo. Agradeço a oportunidade, né, ao convite gentil, né, da professora Eleia, da professora Erli. Foi uma honra também participar com a professora Júnia dessa live. Como eu falei antes, eu acho que a educação é o que nos auxilia no combate ao coronavírus. Quanto mais informação chegar, melhor, mais a gente vai conseguir trabalhar aí junto contra o coronavírus, né? Então, agradeço mais uma vez o espaço e estou sempre à disposição. Professora Júnia. Boa noite a todos, então, agradecida pelo convite, a Eleia, a professora Erli, a doutora Andréa pelos conhecimentos compartilhados também, e ao nosso anjo de guarda, Israel está aí. Verdade. Do ladinho, agradecida por tudo. Um abraço. Obrigada, Júnia, obrigada, André. A professora Erli quer entrar aqui para dar um tchauzinho para nós. Eu esqueci de agradecer Israel também. Queria agradecê-lo também. Sim, querido. Pessoal, também quero agradecer todos vocês. Quero me despedir das lives deste projeto. Essa foi a minha última live do projeto, vocês já nem me aguentam mais,
Mas vocês aguardem que teremos novas lives a partir da semana que vem de outros projetos também da UERGS, um monte de lives da professora Erli, de outros projetos dela também. Teremos um projeto da professora Betina, aqui de Caxias do Sul, com muito conteúdo bacana também. Então, eu me despeço das lives deste curso, mas são só deste curso, que nós continuamos levando informação gratuita, de qualidade, a todos que tenham interesse. Professora Erli, passo a palavra para você finalizar a nossa live. Obrigada, Eleia. Então, eu agradeço imensamente a doutora Andréia, a Júnia, a Eleia, a todos os presentes aqui, em nome da gestão da universidade, do professor Leonardo Beralt, nosso reitor, e também da SICT, em nome do professor Lambi, que é o secretário de Ciência, Inovação e Tecnologia do Estado. Esse curso ele foi criado em parceria com a SICT, para atender a uma solicitação do próprio Lambi. Então, é imensamente importante ter contado com todas vocês. E quem disse, Eleia, que essa é a sua última, a gente não sabe, né? Estamos disponíveis, né? Vai a gente aparecendo. Faz a primeira, o coração bate forte. Depois a gente só quer fazer live, a gente só quer aparecer, né? Eu tô viciada também em fazer as lives. Então, relembro a todos e todas que participaram, que preencham ali o link que eu coloquei para receberem o certificado. Eu até já coloquei para gerar os certificados, então já vai estar na caixa de e-mail de todos e todas. E agradeço novamente, né, a Andréia e a Júlia, por terem se disponibilizado a estar conosco nesse momento. E eu achei muito interessante uma fala da Andréia no início, antes de a gente estar ao vivo, em que ela falou que ela faz esse esforço todo em prol da educação. Então, imensa gratidão, Andréia, porque nós temos certeza que a educação, ela é o que pode mudar a nossa realidade. Então, vamos acreditar que podemos mudar a realidade. Gratidão, Andréia, gratidão, Júnia, gratidão, Eleia, e especialmente para o Ismael, que está aí conosco em todas as lives e que cada dia mais está fazendo tudo com perfeição. Hoje nós entramos no ar exatamente no horário. Então, gratidão a todos e todas que estão fazendo acontecer essa parceria entre SICT e UERGS, do projeto da SICT Educar para Inovar. Muito obrigada. Muito bem, pessoal. Um beijo a todos.